Senhor, Senhor Deus Pai, é, agradecemos novamente pela sua graça de estarmos aqui na sua presença para informarmos e divulgarmos uma parte da sua obra, né? Amém. Agradecer a Ti, Pai, por todos aqui presentes e por todos aqui ausentes, né? E que Deus abençoe a família de todos com saúde, com prosperidade, né? Amém. E com o entendimento da palavra que o Senhor irá ministrar hoje. Então, assim, lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós concluímos a pergunta 7 e vamos dar início à pergunta 8, que está na página 13. Pergunta 8, para o nosso irmão Rafael. De que maneira podemos alcançar a sua misericórdia? De que maneira podemos alcançar a sua misericórdia? A misericórdia do Senhor, que são os fatos de nós não sermos consumidos. Vamos ver o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nosso irmão Rafael. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aqui nessa passagem, quando o Senhor expressa, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, né? No reconhecimento dos nossos erros, tá? Se humilhar diante de Deus, orar, buscar ao Senhor, como nós estamos buscando, estudando a palavra, né? Buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, que adulterava não adultere mais, que fazia falcatruas que não faça mais, e assim sucessivamente. E aí vem, quando ele diz então é um futuro já, é um futuro breve, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Né? Quando ele fala sararei a sua terra, em todos os sentidos das nossas vidas. Né? Primeiro, a vida espiritual, a vida física, né? A vida material como todo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas e tudo depende do Senhor. Então, nós podemos enganar o mundo, menos a Deus. Então, para que Deus venha ouvir o nosso clamor, só Ele conhece o nosso coração. Mas nossa irmã Cristina queria fazer uma reflexão sobre esse versículo. Com a palavra, nossa irmã Cristina. Amém. É somente para enriquecer, né, nosso estudo, o nosso entendimento. Na explicação diz o seguinte: o soberano Deus estabeleceu 4 condições para o seu perdão: humildade para reconhecer o erro, a oração sincera, declarando a total dependência dele, busca constante da sua presença e abandono do pecado. A prática desses requisitos indicam conversão genuína, pois quem de fato se rende ao Todo-Poderoso muda as suas atitudes e seus caminhos. Isto é, sai do pecado para o arrependimento, da desobediência para a obediência permanente, ou seja, uma mudança de vida. Exatamente. Então, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, é necessário que haja novidade de vida. Né? E
continuidade a alcançar a misericórdia de Deus. No livro de Jó, no capítulo 8, versículos 5 e 6. De madrugada, buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti. Uma tese daquilo que nós já estávamos aqui, estávamos analisando. Primeiro, o reconhecimento do erro, né? E a humilhação diante de Deus, no sentido do próprio reconhecimento, né? E a seriedade do nosso coração pedindo misericórdia. E aí, o próprio Deus aqui, ele fala no versículo 6. E se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Né? E, nesse contexto, muitas vezes, Deus trabalhando as nossas vidas, nós podemos, permissível por Deus, que o amor de Deus faz isso, passarmos por tribulações de que a natureza humana caída, né, a carne em si, ela venha sentir. Então, Deus sabe como trabalhar o vaso, que foi Ele próprio quem o fez. Né? Ainda respondendo, Rafael quer fazer alguma referência? Não, agora não. Respondendo, 1 Reis, capítulo 8, versículos 47 e 48. E na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Aí, Rafael, nós vemos aqui mais uma vez, né, para ficar claro, o reconhecimento do erro. Humilhai-vos na potente mão do Senhor, para que a seu tempo sejais exaltados. Né? O cativeiro que você pode estar passando, né? Você pode estar passando, permissível por Deus, um cativeiro de desemprego na sua vida. Você pode estar passando um cativeiro de um impasse na vida matrimonial. É um cativeiro. Tá? Tem N sentidos permissíveis por Deus, onde a natureza humana vai sentir. Tá? E dando continuidade no versículo 48. Tá, mas, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que desde a sua paz, para esta cidade que elegestes, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Amém. Bom, peraí, deixa eu fazer uma colocação aqui. O que a gente tem que ter entendimento aqui no 47 é o que acontece. Quando você vê aqui, e na terra onde forem levados em cativeiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro se suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Bom, o que o pastor falou aqui, eu estava falando mais cedo sobre isso. Se nós não tivermos dentro da nossa, do nosso íntimo, da nossa alma,
se nós não estivermos focados e voltados para o Espírito Santo e para a conversão, nada disso terá valor. O que a gente tem que entender é o seguinte: provas teremos diariamente sobre a nossa conversão e sobre a nossa fé. E eu estava até comentando com o pastor aqui mais cedo sobre algumas situações. Eu falei para ele e falo para vocês que estão assistindo. Na sua conversão, se você não tiver convicção do que você vai fazer e do que você tiver aberto ao Espírito Santo, não vai dar certo. Mais ou menos por aí, pastor. Enfim, lembrando sempre que o estilo do nosso discipulado é sempre trazendo para a situação nossa, né, para o momento que estamos vivendo, não trazendo a história, né? O momento, trazendo sempre, contextualizando sempre para as nossas vidas, para podermos ter entendimento de como devemos prosseguir, sempre buscando no Senhor a perfeição. Né? Porque se o Senhor, mais uma vez, não fizer a obra, nós não conseguiremos fazer nada. Né? Até mesmo na questão arrependimento. Né? Então, fica bem claro de que as misericórdias do Senhor, elas nos assistem quando existe o verdadeiro sentimento de reconhecimento do pecado, do erro, né? E que no coração você não quer permanecer da forma que porventura estava vivendo. Exato. Amém? Amém. Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos 7 e 8, respondendo ainda a mesma pergunta. O que diz? No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Nesses dois versículos, nós vemos claramente de que, no momento em que o Senhor falar contra uma nação, contra um reino, contra uma vida, contra a própria família, né? No sentido de aperto, tá? Se a tal nação, se a tal pessoa, tá? Se a família como todo, né? Porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Na verdade, Deus, ele não faz mal. Ele permite que o mal alcance a natureza pecaminosa. É essa a realidade, certo? O mal que Deus fala aqui é um mal para a natureza humana, tá? A natureza caída. Né? Eu até na lição, na aula passada, não sei se eu trouxe esse exemplo, não, essa realidade que está na palavra. Certa feita, o Senhor, o amor de Deus, para salvar uma alma, ele muitas vezes permite de que
o próprio inimigo de nossas almas, ele tome conta daquela vida, tá certo? Para que a carne pereça completamente e o espírito seja salvo. Né? Então, Deus não faz mal a seu ninguém. Agora, ele permite que a natureza humana sinta a dor, né, para que chegue à plenitude do arrependimento para a conversão. Amém? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fica bem à vontade aí, hein? Está dando para entender? Tá, vamos lá, 9. Pergunta 9. Por que persistimos em pregar a palavra a nossos familiares? Romanos, capítulo Romanos 11. 11, 14. Para ver se, de alguma maneira, posso incitar a emulação às da minha carne e salvar alguns deles. Então, a persistência em pregar a palavra de Deus é porque a palavra, ela, em primeiro lugar, ela tem poder. Né? Certo. Para que se alerte, né, que esse coração seja movido ao entendimento, né, a própria palavra se encarrega de fazer com que a natureza entenda, né, a realidade do trabalhar de Deus. Então, pela fé, pregamos a palavra de Deus, porque a palavra, ela tem o poder de convencer do erro, do juízo e do pecado. Né? É essa a realidade. Ainda respondendo a mesma pergunta, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Bom, em primeiro lugar, é necessário que o cônjuge que está em sintonia com Deus procure preservar o seu casamento e o testemunho de mudança, né? Um testemunho que venha chamar a atenção do seu cônjuge, né? Fazendo preservar, tá, a unidade do próprio casamento. Tá certo? Enfim, o caminhar sempre em novidade de vida. Isso fará com que o seu cônjuge venha analisar a mudança que houve na sua vida. Tá? E, dessa forma, através do testemunho, através da própria palavra, resgatá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Ainda em Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecadores. Então, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, e como é que você faz? Através da ministração da palavra de Deus. Sabe? Que a palavra, ela tem o poder de convencimento. A palavra, ela tem vida. E ela é como uma espada de dois gumes.
ela corta dos dois lados. Tá? Então, e salvará da morte a alma e cobrirá uma multidão de pecados. Né? Então, mais uma vez, trazendo a importância do ministrar a palavra de Deus para outrem, como um todo, né? No ídolo do Senhor. Deixa eu só fazer uma colocação aí, pastor. Em todos esses trechos aí, do número 9, né? Por que persistimos em pregar a palavra a nossos familiares? Uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça e deixar bem claro, que você não pode virar no meio da tua família o doido do evangelho. Ah, fulano bebia, fumava, fazia bagaceira, agora quer transformar o mundo, quer converter a família toda. Eu acho o seguinte, se você na sua caminhada, você conseguir refletir de uma forma sutil e harmoniosa, com os seus gestos, com as suas palavras, com a sua forma de proceder, as pessoas começarão a ver o Evangelho e Cristo em você. Aí você começa a virar uma referência dentro de casa, dentro da família, uma referência harmoniosa. Não o chato ou a chata doida. Essa aí bebia, fumava, ia para bagaceira, agora quer converter todo mundo. Não, o Evangelho ele é muito lindo quando você incorpora ele para si. Quando você incorpora ele, você exala, ou seja, você emana com gestos, com palavras, com procedimentos, e você começa a virar uma referência positiva, não só dentro da família, mas dentro do seu trabalho, no seu dia a dia. É isso que a gente tem que procurar fazer de uma forma natural e harmônica perante as pessoas. Esse, na minha cabeça, é o verdadeiro evangelho. Amém. Então, você até sem ministrar a palavra, com as suas atitudes, seu testemunho, um testemunho de mudança, né? As pessoas que lhe arrodeiam, né? Que lhe conhecem, vão vão até se interessar. Poxa, que mudança Rafael está tendo? O que é que está acontecendo? De onde vem essa mudança? Né? E assim qualquer pessoa que chega ao Senhor, o Senhor ele se apodera de cada um de nós e começa a fazer uma obra. A obra de todos os dias nós estamos nos convertendo, né? Convertendo dos nossos erros e procurando no Senhor a santificação, e sem a qual jamais veremos a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, diz, eu tenho até um testemunho para trazer disso aqui. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Certa feita, lá onde eu tenho as lojas, que estava ainda em construção na época, e tinha, por trás das lojas, uma área que fica junto do canal. E tinha uma entradinha que eu procurava sempre fiscalizar as coisas, e eu vi que tinha entrado uma pessoa e foi lá por trás, e eu, então,
depois cheguei e essa pessoa, como se diz a história, estava dando uma tapinha. Né? E com a experiência que eu tive do Ministério de Presídio, tá? Você tem que saber, o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina, nos orienta, porque senão você não consegue alcançar aquelas vidas. Tá? Então, cheguei, sentei junto do rapaz, e eu digo, meu irmão, entrei na gíria deles. Né? Meu irmão, aqui é da parte de Deus, tem uma mensagem para ti aí, legal. Né? Aí ele senta aí no pedaço, meu irmão. E aí eu ministrei a palavra de Deus para essa pessoa. Não, mas peraí. Ele te convidou para você dar uma tapa ou não? Não, peraí. Não, mas não. Essa história tem que ser completa. E aí eu disse, legal. Ele te ofereceu, não ofereceu? Não. Pastor. Mas... Não. Pois essa não. E aí eu sei o seguinte, eu disse, meu irmão, Jesus quer te salvar. Jesus quer te resgatar. Jesus quer te tirar dessa vida, quer te libertar, tá? Basta que você abra o seu coração. Tá? Jesus te ama. E foi ele que tocou no meu coração para vir te dizer essas palavras. E ali, ele, legal, meu irmão, falou e tal, aquela gíria dele. E eu disse aí, Deus te abençoe e tal. E saí, voltei, fui lá cuidar das coisas, né? Isso era noite, para ir embora já. E o tempo passou, e eu tinha um trabalho de evangelização lá onde eu tinha as lojas, e quando eu menos espero, eles passaram meses. Tá? Aí chega um rapaz, né? E disse, eu queria falar, eu não era pastor, eu era presbítero, mas ele disse, eu quero falar aqui com o irmão Paulo Coelho. Né? E aí, pessoal, entra aí e tal. E aí ele chegou e disse, eu quero dar o testemunho. E ele deu o testemunho que, quando ele saiu dali, ele saiu com aquelas palavras, sabe? No seu coração, na sua mente. E o próprio Deus foi quem fez a obra naquele coração. E ali aquele rapaz deu testemunho que tinha entregue a sua vida a Jesus, com 15 dias depois do ocorrido, e que estava na Assembleia de Deus. Né? Então, Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Ele faz como quer. Tá? Operando eu, diz o Senhor. Quem impedirá? Quem impedirá? Mas ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pois é. Então, aqui está justamente a realidade, que é o Senhor quem vai na frente, é o Senhor que cuida em convencer através do Espírito Santo, através da própria palavra, que ela tem poder, né? Irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos, tá? E dos rebeldes à prudência, dos justos. Então, sempre na intenção de levar as boas novas, tá?
na certeza pela fé de que o Espírito Santo de Deus vai convencer, né, aquela pessoa e as misericórdias do Senhor alcançarão os teus filhos, alcançarão e transformarão os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? Um povo que foi resgatado, né? E passou a ser uma nova vida como vaso idôneo, né? Para uso do Senhor. Nossa irmã Cristina pode trazer uma referência sobre esse versículo de Lucas aí, filho? Enquanto ela procura, eu vou fazer um comentário aqui. Veja bem. Quando você vem diante do espírito e virtude de Elias, o que nós temos que trazer para a nossa vida real? O que acontece? Um próprio testemunho seu. O senhor foi lá, falou com aquele cara, drogado e tal, e impactou o coração dele sem perceber que o senhor levou a palavra do Espírito Santo. Então, é nessa renovação, é o que eu falei anteriormente, quando você vira uma referência, quando você vira um espelho refletido no Evangelho de Jesus, você, sem querer, movido pelo Espírito Santo, numa palavra de carinho, numa palavra de afeto, no momento certo, você traz uma alma, você resgata uma alma para Cristo, né? Às vezes, a gente começa a ter os depoimentos naquela situação assim, rapaz, aquela palavra que você falou para mim, poxa, na época eu não me dei conta, mas depois ela me impactou, ela mexeu comigo num momento importante da minha vida. Hoje, o que mais preocupa os especialistas em psicanálise, né? Os psiquiatras no geral, é que essa pandemia ela trouxe um índice grande de depressão, as pessoas começam a tomar mais remédio, mas também tem relatos de pessoas que se converteram a Cristo, que acreditam na palavra, que transportam essa fé para si, no seu coração, elas começam a se transformar positivamente. Eu já tive algumas experiências, não sei se eu já comentei aqui, pastor, que eu sou capelão evangélico, né? Então, por força de lei, eu tenho liberdade de entrar nos hospitais e pregar uma palavra, né? E um amigo nosso da igreja, ele teve um acidente, ele caiu do telhado da igreja, uma altura de aproximadamente 5 metros. Foi a altura que o Gugu caiu da casa dele, acabou, infelizmente, falecendo. E esse amigo nosso, o Serginho, ele teve um problema seríssimo na perna, foi para a restauração, ficou com aqueles ferros. Aí eu fui lá visitá-lo e eu juro a vocês, eu não me lembro de nenhuma palavra que eu disse para ele não sei quem já foi na restauração, é uma sala enorme, cheia de leitos, né? Para cada um, e ele estava na parte de trauma, né? Onde ficam os motoqueiros. Quando a gente vai ali, a gente vê a realidade dos motoqueiros, como tem motoqueiro ali quebrado.
Aí ele falou assim, cara, você ministrou uma palavra ali que praticamente a sala toda parou, os enfermeiros que estavam no corredor vieram ouvir a palavra. Aí ele falou assim, foi emocionante. Eu juro a vocês, eu não me lembro de uma palavra. Eu só me lembro do momento que eu falei para ele que eu ia ungir, ministrar ali. Eu só lembro dessa situação. Isso já tem uns 3 anos. O que eu quero dizer para vocês? A palavra do Evangelho, ela é forte, ela é pura, e Deus é graça e Deus é amor. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Quando eu li essa parte aqui, espírito e virtude de Elias, que Elias foi e é um grande profeta da Bíblia, né? Tanto é que ele foi arrebatado, não é isso? Por uma carruagem de fogo, né? Nem enterrado nem morto ele foi arrebatado. Então, o caminho para mim, pastor, é por aí. E o caminho é o seguinte: a palavra ela tem o poder de convencimento, né? Então, quando nós porque devamos persistir em pregar a palavra para os nossos familiares, porque a palavra ela não volta vazia. Exato. Né? A palavra ela tem poder. E ela converte os corações, né, dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, colocando amor, certo? Colocando com ordem e decência, fazendo com que os filhos venham honrar aos seus próprios pais, né? Enfim, e tudo depende. Para que a irmã Lígia quer dar uma palavra. Pastor, o que eu entendi hoje, que nessa leitura de hoje, né, a gente é um enriquecimento mais, porque assim, a gente, quando começa a andar com Deus, não vai se privar de viver dores ou momentos difíceis, sempre vamos ter, mas também vamos ter muita força para passar por essa prova, né, de fogo, de dores, das adversidades, e essa dor é necessária a gente ter. Por quê? Porque eu acho que é um crescimento espiritual, que é onde a gente vai buscar mais, né? Quando está tudo muito bom, a gente se acomoda, né? Verdade. Está tudo muito bom e a gente se acomoda. Eu gostei muito hoje do estudo. Quer dizer, ainda estou gostando, né? E só acrescentando... Amém. Só A acrescentando... irmã, olha, a irmã... Deixa ela falar. Estou dizendo, sem perceber, você deu uma aula, sabe? Obrigada. Porque é o Espírito Santo de Deus. Ô, Lígia, era exatamente isso que eu ia trazer. O que você acabou de falar é que nós não estamos isentos de passar por dores e aflições. Realmente foi uma explicação 10. Mas isso é importante. Muito. Agora, mas Lígia... É justamente... Oi, rapaz. Deixa eu falar, rapaz. Fala aí. Deixa de ser mal educado. Mas, Lígia, deixa eu só te falar. Quanto mais você vê, você está sendo agredida verbalmente ou por alguma situação de alguém próximo a você, uma coisa você entenda, você está no caminho certo. Porque Deus está te honrando, o Espírito Santo está te consagrando. Amém. Às vezes, a pessoa próxima a você, ela ainda não captou, não absorveu, mas você não pode desistir. Você tem que ter foco, porque é aí que o Espírito Santo vai trabalhar, te fortalecer, no foco que você está tendo nele. Isso mesmo, Rafael. Obrigada. Amém. Eu que agradeço. Amém.
Vamos, E aqui? bonito. Qual é agora? Malaquias? Ou não? Ainda. Ou tu quer continuar em Lucas? Malaquias 4:6. Pronto. E ele E ele converterá o converterá o coração. coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha ao quê? E fira a Que terra não com venha maldição. e fira a terra Com com maldição. maldição. Quando ele fala aqui, fira a terra, se referindo à vida. Não é? Claro. Então, é preciso que o próprio Deus se encarrega, como eu já aqui falei, de moldar e de transformar o coração dos pais para com seus filhos, né? E dos filhos para com seus pais, como um todo, colocando amor nos corações, né? E assim sucessivamente. Agora, acalma seu coração que eu vou fazer um relato hoje. Quando você diz amor, né? Hoje eu vi uma cena que eu juro para vocês como é que o Espírito Santo realmente começa a trabalhar na vida da gente com amor. Com amor. Eu sempre fui um cara extremamente preconceituoso. Preconceituoso em vários sentidos. Até pela minha criação, eu tive uma criação muito dura pelo meu pai. E hoje eu vi duas meninas bonitas, novas, acho que tinha no máximo 17, 18 anos, carinhosa entre as duas, entendeu? Eu olhei aquilo ali, eu olhei aquela cena, e uma olhando para a outra assim, com um amor, assim, com aquela coisa de, né? Eu olhei assim, eu falei, Senhor, realmente o Senhor está me moldando e está me mudando. Eu vi aquela cena e elas foram carinhosas entre elas, mas respeitosas. Respeitosas com o ambiente. Elas sabiam onde elas estavam no lugar público. Aí eu olhei para aquela cena assim e falei, rapaz, realmente um pai ele tem que ser muito amoroso. Aí quando você coloca no seu coração o amor de Deus, que é o seu pai maior, aí você começa a entender muita coisa. Aí você Amém. começa a ver o ser humano, né? Não é o gesto, é o ser humano com amor. Porque Deus foi tão misericordioso e amoroso que colocou seu filho como um cordeiro imaculado para morrer, para pagar sobre o seu pecado, sobre o meu pecado, sobre o nosso pecado. Aí quando você começa a ver o amor de pai e de mãe, aí você começa a ver, irmã Lígia, a caminhada está indo certo. A caminhada está sendo bonita. É tudo que você está lendo, tudo que você está pedindo, está sendo construído no seu coração. Do Espírito Santo para que você consiga converter e trazer mais pessoas para o Evangelho, para a salvação, para que essas pessoas conheçam efetivamente o que é um Deus, o que é um Espírito Santo, o que é o amor, o que ele fez na sua vida e que pode fazer na vida do outro. Entendeu? E com relação aqui ainda, tudo é pela fé. Isso. Né? Então, em Atos 16, 31 diz, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e sereis salvo tu e tua casa. Então, pela fé, né, nós procuramos ministrar sempre a palavra de Deus aos da nossa carne, como se diz. Carne, né? Com amor, e sempre com amor. Né? Mas esperando nas promessas do Senhor. Exato. Amém? Amém. Sem delongas, na pergunta 10, qual um dos motivos da ira de Deus? 2 Reis 17, 13 e 17.
Mas antes de eu ler isso aqui, eu posso já, pastor, já que está na tela, eu posso lhe dizer algumas coisas aqui, como os motivos da ira de Deus. Primeiro é a desobediência. A desobediência. Sem dúvida. Segundo, é você acreditar que ninguém está vendo, mas ele está vendo tudo. Amém. Terceiro, ele sabe o que passa no seu coração. Amém. Ele lhe conhece. Amém. Desde antes de você nascer. Amém. Desde antes de você ser constituído. Então, em 2 Reis 17, do 13 ao 17, e o Senhor advertiu a Israel e a Judá. Rafael, uma coisa para que possamos entender. Aqui, Deus estava se referindo a Israel. E a Israel, trazendo para os dias de hoje, contextualizando sempre, né? Somos nós. Isso. Nós que fomos enxertados na videira. Mas veja lá, o que estava acontecendo com Israel? Tá. E deixando bem claro que nós somos herança viva de Jacó. Isso. Não de Abraão, mas sim de Jacó. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Deixa eu só contextualizar aqui. Parece que eu estou adivinhando o que vem na frente. O que, nessa leitura aqui, quando Deus diz que adverte Israel e a Judá, lembrando que tanto Israel como Judá eram cidades que Deus tinha amor pelas duas, que eram cidades, vamos supor, de uma criação. Quando ele se refere a Israel aqui, a Israel de Deus como povo de Deus. Certo. Né? Ele estava aqui se referindo ao pecado do povo dele, que estava em desobediência. Exato. A Israel de Deus estava em desobediência. Veja o 14. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, o seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles, e seguiram a vaidade, e tornaram-se vãos, como também seguiram as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhe tinha ordenado que não as imitasse. Deixa eu passar. Versículo 16. Né? E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens em fundição dos bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e adoraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e as suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Então, a ira. Primeiro, trazendo para os nossos dias, e que não foi diferente do passado. É o que está acontecendo hoje. Primeiro, né? Adorarás a Deus em espírito e em verdade. Né? Não farás para ti nada que representação de nada que esteja acima dos céus, nem abaixo da terra, para te inclinares diante delas. Né? São as imagens de escultura. Tá? E
ao mesmo tempo, também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas e deram-se a adivinhações, vamos dizer, jogar carta, búzios, né? Tudo que diverge da santa palavra de Deus, tá certo? Agouros, né? E venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E tudo isso, né, que o mundo continua a praticar, por exemplo, real, nós já estudamos até isso. Não invocarás o espírito dos mortos, né? Porque os mortos não voltam à terra. Tá? E aí a pessoa desobedece e vai em busca de prodígios, tá certo? Quando, na verdade, está desagradando a Deus, tá certo? Então, um dos motivos que você bem colocou, Rafael, que é a desobediência, certo? Como um todo. A desobediência nos faz afastar da presença de Deus, certo? Ainda em Mateus 13:15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então, Deus, ele conhece o coração, né? E o próprio Deus sabe se você vai ser alcançado, tá? Para ser transformado e resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, muitas vezes a gente prega a palavra de Deus e as pessoas recebem de mau grado. E Deus conhece, ele sabe, né? Ouviram de mau grado a palavra da verdade, tá certo? Então, é uma coisa que o próprio Deus conhece e sabe cada coração. Vamos aproveitar e enriquecer esse trecho, contextualizando. Quando você coloca aqui e fechar os ouvidos e fechar os olhos, então, hoje, eu ouvi um comentário essa semana que eu achei bem interessante. Uma advogada conversando com Patrícia, aí chegaram a um ponto de dizer assim, poxa, chegamos a um ponto que o certo é errado e o errado é o certo. Ou seja, hoje nós já temos contextualizado na sociedade, no geral, o seguinte, elas fecham os seus ouvidos, elas fecham os seus olhos e a boca fala o que a sociedade quer ouvir. Exemplo, eu sempre bato o seguinte, você quer ser um evangelho cristão nessa palavra aqui, da Bíblia, né? Aqui, né? Isso, nessa palavra aqui, ou você quer ser Jesus social? O que é o Jesus social? Eu vou na igreja, boto uma roupinha bonita, eu vou ver aquele cara, aquele boyzinho bonitinho, eu vou ver aquela boizinha bonitinha, vou estar com meu perfumezinho, cheirosinho, aí eu vou chegar, ei, pastor,
amém, glória a Deus, graças ao Senhor e tal, ou você realmente vai querer ser um cristão na palavra. Quando eu digo na palavra, é o seguinte, é você, novamente, ser o espelho do Evangelho na sua vida, para que isso seja refletido para aqueles que estão ao seu redor. Esse que é o importante. Agora, se você quer ser o Jesus social, amém. É o que eu ouvi semana passada de um irmão nosso. Ele falou assim, agora minha esposa tem um monte de amiga. Aí eu pensei assim, a esposa dele tem um monte de amiga porque ele está num cargo na igreja que agora a esposa dele virou popstar. Então, quer dizer, é esse Jesus social que algumas pessoas querem. As pessoas não querem ouvir a verdade, às vezes. Elas não querem ouvir efetivamente a palavra. Né? Que comigo você também terá contendas. Eles querem ouvir o seguinte, tá tudo florido. É um amor. Mas, enfim, voltando a essa questão. Se acalma, acalma seu coração. A gente tem até meia-noite para conversar. Eu não tenho pressa. A gente vai concluir. É. Amém? A gente vai concluir aqui nessa palavra de Isaías 30:15. E vamos orar. Já? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando serias salvos, no sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste, porque tudo depende do Senhor, né? Todas as coisas me foram entregues pelo Pai, os céus, a terra, os mares e tudo quanto nela há. Quando nós primamos em andar de acordo com a palavra, procurando obedecer, conforme orienta a palavra de Deus, não vai deixar de ter problema. Mas, operando eu, quem impedirá? Tá? O Senhor, ele permite as adversidades, mas ele toma logo uma providência para glorificar o nome dele e nós passamos a descansar nele próprio, no Senhor. Né? Então, essa é a realidade. Bom, meus irmãos... Calma. Vamos lá. A minha universitária, Cristina, tem algum comentário a fazer, minha querida? Eu tenho certeza que tem. Eu não estou te ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Liga o microfone. Alô, câmbio? Não está lhe ouvindo. Ainda não estamos. Agora. Agora tá. Ô, Glória. Para fechar com chave de ouro, é o que mais ou menos o que o pastor acabou de falar, o pastor Paulo. Ele apenas não citou o versículo que eu vou citar agora, onde o Senhor nos adverte. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paz em meio às aflições. O Senhor Jesus afirma que angústias e aflições estarão presentes por toda a vida do ser humano. No entanto, a comunhão com Ele assegura paz e descanso interior permanentemente. O próprio Salvador enfrentou a oposição dos mais poderosos da sua época e, mesmo prestes a encarar a morte, sua alma descansava na certeza da vitória. Isso mostra que o triunfo do Senhor Jesus sobre todas as forças do mal é a garantia do nosso triunfo também. Isto é, por mais perseguições e pressões que o diabo imponha sobre nós, ele é e sempre será um inimigo derrotado. Nunca houve nem haverá alguém que professe a fé genuína e tenha uma vida de facilidades. Contudo, o segredo para vencermos as dificuldades
está na forma como as enfrentamos. Se tivermos bom ânimo, seremos encorajados a crer que nenhuma aflição poderá nos destruir. Além disso, nos tornaremos mais fortes, mais experientes e mais próximos de Deus. Amém? Amém. Amém. Lembrando só a palavra do apóstolo Paulo. Disso tudo, né? Amém. Terminei. Amém. Uma palavra do apóstolo Paulo, que ele transmitiu: sei ter abundância e sei padecer necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, inclusive a palavra de Deus também diz: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A mulher é minha prima, tá vendo? Tá, completa. Quem falou a prima? Uma pessoa que entrou. Ah, amém, sua prima. Mas veja bem, então, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão, tá? Porque o Senhor, ele entra conosco. Um justo pode passar, complementando tudo aquilo que a irmã Cristina trouxe, o justo pode passar por muitas e muitas e muitas aflições. Mas de todas, não é de algumas, de todas o Senhor os livra. Então, é essa confiança que nós precisamos ter pela fé, tá? Que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Aconteça o que acontecer. A única coisa que precisamos ter cuidado é de vigiar se estamos verdadeiramente seguindo a orientação da palavra de Deus. Amém. É essa a realidade. Mas, meus irmãos, mais uma vez... Só para concluir, pastor, rapidinho, a gente não pode esquecer, né, que o Senhor diz na sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? E aquele que o Pai me deu, jamais eu lançarei fora. Então, como a gente já tem a ciência de que no mundo teremos aflições, e que a porta é estreita, né? O caminho é estreito, é longo, né? Mas o Senhor, ele diz que está conosco todos os dias, até a consumação. Amém. Amém. Obrigada pela participação de todos, boa noite, que Deus continue abençoando vocês. Amém? Fiquem na paz. Amém. Deus abençoe. Nós vamos dar continuidade próxima semana com essa mesma pergunta. Qual um dos motivos da ira de Deus? E aí nós vamos iniciar com Provérbios, capítulo 1, versículo 24 e 25. Amém? Aproveita e dá a lida. Tá? Então, meus irmãos, lembrando como um ato de culto, né? A igreja é mantida pelos dízimos e ofertas alçadas. Né? Então, nós estamos prestes, mais uma vez, à distribuição das cestas básicas, tá? Que bom. E como foi bem colocado pelo Rafael, né, a despesa da igreja não é fácil, com luz, com funcionário, Funcionário, né? ar-condicionado. Como um todo. Então, está aí o QR Gold, você pode depositar e tenha certeza que Deus, ele vai abrir porta onde não tem porta, vai abrir caminhos onde não tem caminhos, vai quebrar os ferrolhos de bronze, vai abençoar a tua vida. Amém? Amém. Mas, também sem delongas, vamos agora fazer a oração final. Você vai apresentar aquilo que é impossível dos homens, mas é possível para Deus. Apresente a sua necessidade. Deus está atento
as tuas dores, tá? Nós olhamos para os altos, para os montes, e de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim, oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, ó Pai, por esta noite, pelo estudo, ó Pai, que nós fizemos. Te agradecemos pela orientação do teu Espírito Santo. Que tu visites agora a cada família, Pai, representada, meu Deus, pelo Ministério Arca da Vida e a tua igreja como um todo, aqueles que estão a te clamar, que tu visites, ó meu Senhor, as dificuldades espirituais, as dificuldades físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem de ti. De ti, Senhor. E assim que tu envies o exército de anjos, Pai, aos cuidados, Pai, de cada um dos teus servos, fazendo por eles o que eles não podem fazer. Amém. E é em nome e por amor do Senhor Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém.